Senhor Paulo, a vida política do clube mudou muito de quando o senhor começou no clube para agora. Ela está mais chata, ela está melhor, está mais desgastante? Olha, todo clube, seja de futebol ou não, ou social, há sempre uma luta muito grande pelo poder. Por quê? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque o poder sempre dá destaque a quem ocupa o cargo. Então, é evidente que, em alguns casos, o objetivo dos pretendentes é se autoproduzir. Em outros casos, que é a grande maioria, são personalidades amantes desses clubes que resolvem se dedicar, dar o melhor de si, o bom do seu tempo, até em prejuízo das suas atividades profissionais, para poder auxiliar o seu clube do coração. Nós tivemos, o São Paulo teve uma porção de presidentes notáveis. Se formos lá para trás, vamos começar pelo Roberto Gomes Pedrosa, não? O Décio Pacheco Pedroso. São personalidades que não podem ser esquecidas quando se conta sobre a história do São Paulo. Não apenas pelos títulos eventualmente conquistados, não. Principalmente por tudo o que fizeram em benefício do clube, do sacrifício que deram das suas horas pessoais para o clube. Porque são raros aqueles que buscam o cargo para se autoglorificar. Porque é muito difícil ser presidente de um clube de futebol, seja ele qual for, exige não só tempo, como dinamismo, ideias, saber escolher os seus companheiros, não é fácil. Então, o São Paulo teve a sorte enorme de ter notáveis presidentes. Não vamos esquecer nunca do Cícero Pompeu Toledo, que foi no seu tempo de presidência que o estádio começou. O São Paulo não tinha estádio, o São Paulo jogava no Pacaembu. Então, nasceu lá dentro do São Paulo, do Conselho do São Paulo, a ideia de que o São Paulo deveria ter a sua casa própria, o seu estádio. Então, reuniram-se algumas personalidades muito importantes do São Paulo, entre os quais o Cícero Pompeu Toledo, o Manuel Raimundo Paes Almeida, que teve uma participação fantástica, e não vamos esquecer de um outro detalhe importante chamado Amador Aguiar. Pouca gente lembra do Amador Aguiar, que foi o dono, presidente do então Banco Brasileiro de Descontos, depois Bradesco, que acabou sendo presidido pelo Laudo Natel, mas foi o Amador Aguiar que durante muito tempo sustentou economicamente o São Paulo. E ele um dia ficou tão preocupado em que essas dívidas se avolumassem que resolveu escolher um homem da sua mais absoluta confiança, que era o Laudo Natel, para que o Laudo Natel gerenciasse as finanças do São Paulo. E aí o Laudo foi para lá, coitado, para, vamos dizer, coordenar a receita com a despesa, ao mesmo tempo em que nascia a ideia da construção do estádio, que foi uma epopeia maravilhosa, da qual participaram ativamente os torcedores do São Paulo, porque compravam-se cadeiras cativas de algo que não existia. Era um estádio em perspectiva. Então, aqueles que compraram as cadeiras cativas, eles compraram nada, compraram a ideia, mas confiaram, e confiaram bem, tanto que o estádio está aí, maravilhoso, com as modificações que o Juvenal fez, hoje muito bonito, e que, infelizmente, repetindo-me, não será também um dos locais para a Copa do Mundo. Aproveitando que a gente está falando de política, e o senhor citou o Juvenal, como que o senhor avalia a gestão do senhor Juvenal Juvencio? O Juvenal tem dois Juvenal Juvencio, né?
Tem o Juvenal Juvencio, que não se pode deixar de lembrar que ele nos levou à conquista de vários títulos como diretor de futebol. Porque realmente ele sempre foi um homem que se dedicou àquela atividade de contato permanente, de estar junto dos jogadores, de encontrar os jogadores ideais para o São Paulo. Durante anos, o Juvenal foi campeão mundial, o Juvenal foi campeão brasileiro, o Juvenal foi campeão paulista. Ele teve indiscutíveis méritos, maravilhosos méritos, embora, é claro, tal como eu mesmo, ele também já chegou, né, nos 80 anos de idade e, portanto, é um momento em que a gente deve dar lugar aos mais jovens para que eles possam desabrochar e dar também a sua contribuição maravilhosa ao São Paulo Futebol Clube. Mas não se pode negar, de maneira alguma, méritos àquele que se dedicou e conquistou. O que o senhor achou da mudança do estatuto, né, que permitiu um terceiro mandato para o Juvenal? Eu fui contra. Achei que era como podemos dizer, uma manobra não legal, foi ilegal, tanto que a matéria ainda está pendente de decisão no Supremo, mantida lá em segurança para não ser julgado, mas realmente foi vamos dizer assim, uma prorrogação de um mandato que havia se expirado. Ele não precisava disso, ele poderia simplesmente ter cedido o seu lugar a outro e continuaria sendo, como sempre foi, dedicado ao futebol. Mas cada um é um, e aí a gente tem que respeitar as suas respectivas personalidades, concordando ou discordando, quando for o caso. Já que a gente está num momento um pouco turbulento, né, tendendo a melhorar, o senhor mudaria algo? Mudaria técnico, jogador, dirigente, presidente? O que o senhor mudaria ali? Não, eu acho que está na hora de mudança, tanto que temos um candidato à presidência dos melhores que pode haver, é um homem de longa história são paulina, um homem extremamente preparado, provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde ele, basta dizer isso, ele começou a administrar a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que devia milhões, transformou a Santa Casa num hospital de primeira linha, ampliou as suas instalações e sem dívidas. Então, é obviamente um grande administrador e agora é candidato à presidência do São Paulo e, sem dúvida, um grande candidato. A gente está falando, né, do senhor Calil Rocha. O Calil Abdala. Calil Rocha Abdala é o nome dele. Desculpe não ter enunciado o nome dele desde logo, mas o Calil é um homem altamente qualificado para presidir o São Paulo, não só pelo fato de ser um antigo São Paulino, dedicado São Paulino, conselheiro de muitos anos, mas também por ser um excelente administrador. E um clube de futebol precisa de ter uma administração muito sadia, muito equilibrada, porque do contrário pode entrar em situações bastante difíceis e que, para depois superá-las, as dificuldades são ainda maiores. O senhor Calil Abdala rompeu, né, pediu demissão do cargo dele, rompeu com o Juvenal, vai sair por uma chapa de oposição, apoiada ali com o Marco Aurélio. O senhor acha, senhor Paulo, que mesmo que o Juvenal lance um candidato de situação, o senhor Calil Abdala é o provável presidente de São Paulo? Acho e faço votos, porque ele é muito competente, é um administrador. E um clube de futebol precisa sempre de ter um bom administrador à sua testa, porque os problemas são os mais variados possíveis. Veja-se o caso do São Paulo. Você tem como mote principal o time de futebol.
um time, no nosso atualmente, que sem dúvida nenhuma precisa de ser modificado, precisa ser alterado, precisa ser melhorado. O São Paulo Futebol Clube é um clube que tem um patrimônio invejável, tem um monumental estádio, tem uma sede de campo que o Juvenal Juvencio construiu, espetacular, tanto que vai ser sede da seleção brasileira que vai disputar o Campeonato Mundial de Futebol. Então, o São Paulo, sem dúvida nenhuma, teve a felicidade de ter ao longo da sua vida numerosos e muito bons administradores, presidentes competentes, capazes, que deram sequência às várias conquistas, não só futebolísticas, mas patrimoniais do São Paulo, entre os quais justiça se faça o Juvenal. Apenas todos nós devemos saber que temos um tempo certo para nos mantermos à testa de alguma coisa. Então, num determinado momento das nossas vidas, nós devemos saber que pela idade ou por tudo aquilo que já fizemos, devemos dar oportunidade a outros, que é o caso do Juvenal, que agora deixa a presidência e que esperamos que o novo presidente tenha toda a qualificação necessária para levar o São Paulo não só novamente às grandes conquistas futebolísticas, mas também à ampliação do seu patrimônio, que já é imenso. Por exemplo, por que é que o São Paulo, por exemplo, por que é que o São Paulo não organiza, pelo menos uma vez por mês, uma exibição numa cidade do interior? Veja bem, é uma ideia. Nós temos em todas as cidades de São Paulo, e mesmo em outras cidades do Brasil, grande maioria de São Paulinos. Não é justo que uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, não se realize uma partida nessa cidade pequena, média, grande, não importa, com portões só para os são paulinos locais, para esse contato direto com os seus jogadores preferidos. É uma ideia que eu gostaria que o Conselho Deliberativo admitisse, aprovasse e tivéssemos essa chance de dar essa felicidade ao torcedor do São Paulo, que nem sempre tem condições para se deslocar para vir a um jogo aqui ou ali, mas que é torcedor, e ampliaríamos de muito os jovens torcedores, que nós precisamos deles, porque os mais velhos vão se extinguindo e é preciso criar uma nova geração de São Paulinos, que certamente nós conseguiríamos com essas exibições em todos os municípios do estado de São Paulo.